Bom dia, gente, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos continuar com a nossa leitura do livro da nossa devocional Nascido para um Propósito. Descubra o propósito, o processo e o significado de ser promovido. Esse livro é de Bill Johnson, editora Chara. Nós vamos continuar com a nossa leitura do capítulo número 13, Quando os Reformadores se Esquecem. E nós estamos lendo a parte 3, Os Perigos da Promoção. Então vamos lá. Nós vamos ler o trecho que fala sobre o seguinte: a queda começa. A repercussão de Ezequias da doença se tornou bem conhecida, assim como a sua prosperidade e fama. As nações vizinhas sabiam que Deus o havia defendido de seus inimigos e havia certa admiração associada ao seu nome. Sua vida abençoada foi um sinal do favor de Deus, mas criou um apetite que trabalhou contra o seu propósito de ser. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construía depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion, e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. 2 Crônicas 32, do 27 ao 31. É assustador ser deixado sozinho, mas com Deus nunca é punição. Deus não nos dá o tratamento silencioso como as pessoas fazem umas com as outras. Normalmente, quando Ele está em silêncio é porque já falou e cabe a nós descobrir o que foi dito. Quando Deus está em silêncio, Ele está nos dando a oportunidade de lembrar o que Ele já nos ensinou, para que vivamos dos princípios adquiridos durante aquela época. Teologicamente, sabemos que Deus nunca nos deixará ou nos esquecerá. Essa é a sua promessa de aliança, mas também a verdade que há momentos em que a presença manifesta de Deus se retira. Nesses momentos ou estações, Ele parece bloquear a nossa capacidade de percebê-lo. Viver com a consciência atenta a Deus é o grande prazer de nossas vidas. Uma parte preocupante da história da igreja é que podemos olhar para a vida de várias pessoas que se saíram incrivelmente bem quando o Espírito de Deus estava sobre elas. Elas estavam envolvidas em grandes façanhas, grandes milagres e fé ousada. Mas essas mesmas pessoas muitas vezes caíam quando o Espírito de Deus se levantava. Esse foi o momento de Ezequias para provar que o que estava em seu coração, no ponto mais alto da sua vida, ainda estava nele nesse momento de teste. A visita dos líderes babilônios é uma parte interessante da história, pois revelou uma rachadura nos princípios do rei que não havia aparecido antes. Eles vieram trazer presentes depois de saberem que ele tinha estado doente. Não tenho certeza se eles foram mal intencionados quando fizeram essa visita. Pode ter sido um gesto de boa vontade. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. 2 Crônicas 32, verso 23. Ezequias estava cada vez mais no centro das atenções, tornando-se alvo de presentes, bênçãos, elogios e muita atenção internacional. Aquele que havia sido alvo de ataques militares e de muito desprezo entre as nações era agora o queridinho da mídia, para usar um termo moderno. Algo maravilhoso e assustador aconteceu.
Ezequias aprendera a viver em retidão em momentos de pressão e desprezo. Agora ele teria que administrar o seu coração durante os tempos de favor e crescimento. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. 2 Reis, capítulo 30, verso 13. O rei ficou comovido com toda essa atenção, tanto que mostrou a eles tudo o que possuía. A necessidade de obter o favor das pessoas, especialmente de estranhos, é uma fraqueza que Salomão modelou antes dele. Isso não serviu como um aviso para Ezequias. Ele agora estava fazendo a mesma coisa, embora se manifestasse de forma diferente. Ele queria parecer abençoado e poderoso para os líderes de outras nações, quando, na realidade, ele já era. Perdemos muito quando lutamos para obter o que já temos. Essa insegurança é o início de uma queda da qual é difícil se recuperar. Algo tão simples como a necessidade de ser bem visto, muitas vezes por pessoas que não se importam, se torna o ponto de ruptura. Ezequias queria o respeito da Babilônia de todos os lugares. Sempre que Deus expõe a nossa insegurança, Ele está nos fazendo um favor. Como mencionei antes, a insegurança é a exposição errada da segurança. É fácil pensar que o favor dos incrédulos é o objetivo principal do cristão. Mas apenas quando Deus nos dá, não quando queremos obtê-lo. O favor é um presente maravilhoso quando se trata de viver sob o senhorio de Jesus. Mas quando o favor é obtido por meio de concessões, será sustentado apenas por meio de mais concessões. Isso cria um enfraquecimento de caráter que é catastrófico por natureza, destruindo em última instância qualquer traço de favor divino em um ambiente secular. É importante lembrarmos que o favor vem do Senhor. Deixe-me colocar de outra forma. O único favor que vale a pena ter é o favor que nos foi dado por Deus enquanto prosperamos sob o senhorio de Jesus, quando é um presente dele para nós. Considere o seguinte: Ezequias era forte na batalha. Ele foi forte em trazer reformas independentemente da oposição. Ele buscou a Deus em meio a um desastre nacional e quando foi atacado por uma doença pessoal. Ele era conhecido por orar com eficácia no momento certo e da maneira certa. Aprender a orar com paixão é muito mais difícil quando estamos com dor ou em conflito. Orações apaixonadas fazem muita diferença em nossas vidas. Se uma oração não me move, não é provável que o mova. Mas, se soubermos orar com paixão apenas quando estivermos em provação, oraremos com eficácia apenas em meio aos problemas. O desafio é ir além disso e aprender a orar apaixonadamente por causa da esperança. O apóstolo Paulo nos ensinou essa lição muito bem. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 12 a 13. A lição parece clara para mim. Tudo posso. Refere-se a tempos de abundância e de necessidade. Paulo precisava da mesma força em sua vida, tanto na estação da abundância, quanto na de grande necessidade. Este tem sido o nosso maior desafio há séculos. Como podemos ser abençoados e ainda permanecer dependentes de Deus? Se não aprendermos isso, nossa influência será limitada. Se pudermos aprender bem, teremos acesso à parte da grande comissão, que muitas vezes é considerada fora de alcance: discipular nações. Somente pessoas abençoadas podem ser bem-sucedidas nessa
designação. Que mais uma vez o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, que essa palavra abençoada tenha trazido insights dos céus para a sua vida, para o seu propósito, para que você possa não abrir concessões, para que você não possa depender de homens. Não que a gente não faça conexões com pessoas. A comunhão é importante, conexões é importante. Deus ele age através da sua igreja, do corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Mas precisamos, acima de tudo, depender do Senhor e não abrir concessões, principalmente com aqueles que não estão conectados com o reino de Deus. Muitas vezes nós abrimos a caixa do nosso coração, daquilo que somente pode estar no conhecimento de Deus, para pessoas estranhas. Veja o que fez Ezequias. Ele abriu concessões. Ele abriu seu coração, em outras palavras, para os mensageiros do rei da Babilônia. E isso não é bom. Que possamos abrir o nosso coração para pessoas que estão conectadas com Deus. Que mais uma vez o Senhor te abençoe e que você possa, assim como Paulo, dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tanto em momentos difíceis, como também em momentos de vitórias. Que possamos, em todas essas situações, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque é nele que nós podemos todas as coisas. Eu sou o pastor Varley, da comunidade Candeia, em Maceió. Seja uma candeia.